Boa noite, pessoal. Graça e paz. Amém, amados? Eu quero lhe convidar a você ficar conectado nessa noite para mais um culto de oração, esse culto de terça-feira. Pegue a sua Bíblia, amados, e gere expectativa no que o Senhor pode fazer nessa noite através dessa palavra e de cada oração. Como é o culto de oração, eu quero iniciar orando. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças por essa noite. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de falar e exaltar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Que nessa noite a tua palavra possa chegar em todos os lares, Pai. Que as pessoas sejam grandemente abençoadas por essa palavra, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu estou aqui apenas como um vaso e como um canal em tuas mãos para levar a tua palavra ao teu povo, Senhor, que clama em casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre o poder da oração do Pai Nosso, amados. Nós, como Igreja do Senhor, nós temos uma grande arma, que é a oração. Só que a igreja ainda não tem essa capacidade de discernir o poder que está na oração. Existe um poder sobrenatural e é hora da gente parar de brincarmos de sermos crentes e levantar um clamor em oração por essa nação, por esse país, por tudo que está acontecendo, amados. É tempo da igreja se levantar com ousadia e nós vamos refletir hoje sobre essa oração que o Senhor nos dá como modelo, como inspiração e como instruções para uma vida cristã. Amém? Então você, como cristão, está na hora de você se levantar mesmo, amados, com convicção, com fé e com perseverança, porque existe um Deus que nos guarda e um Deus que escuta a oração do justo. Amém? Então nós como igreja temos que despertar para isso quanto antes. Não é mais tempo de perdermos tempo falando bobagem, falando murmuração, maldizendo, reclamando. É tempo de gastar todas as nossas palavras, amados, em intercessão, clamando e profetizando vida. Porque é isso que o Senhor nos instrui. Eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, no verso 7, que tem uma promessa do Senhor para mim e para você, maravilhosa, amados. Olha só o que diz 2 Crônicas 7, no verso 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, essa é uma promessa que o nosso Deus tem para cada um de nós, que o seu povo se humilhar e orar, ele vai escutar as nossas orações, amados. Agora que a gente venhamos a aprender que cada oração que nós vamos fazer tem que ser de acordo com a vontade dele. Tudo o que acontece é permissão do nosso Senhor. Amém? Coisas maiores só não estão acontecendo porque a igreja ainda está aqui. E existe uma igreja que ora e intercede. Isso é minha responsabilidade e sua como igreja. Amém? Então vamos falar um pouquinho do Pai Nosso. Você pode ir para Mateus 6, 5. É tempo de nos levantarmos e fazer a diferença nessa terra, mas nós estamos aqui como igreja e precisamos fazer isso. Abra aí em Mateus 6, 5. Isso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ó 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo ser muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peças. Aí olha o que diz o 9. Portanto, vós orareis assim. Ele aqui vai nos ensinar. Ele diz que nós temos que orar dessa forma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Aí ele diz no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nesse texto, ele começa ensinando duas coisas que nós não devemos fazer. Primeira coisa, ele diz que é para a gente evitar a hipocrisia, amados. A hipocrisia é quando você quer aparentar ser uma coisa que você não é de verdade, da sua essência. Então ele diz que nós não devemos ser hipócritas, porque tem pessoas, ele ressaltou aqui, os fariseus, eles iam orar em praças para serem vistos. E a única recompensa que essas pessoas têm são os aplausos de homens, mas a sua oração não chega ao Senhor. Então o nosso Deus nos alerta que nós devemos, ele vê a intenção do nosso coração de quando a gente vai orar. Então ele quer que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus. Então, que a gente evite a hipocrisia e a intenção errada no momento de oração. E outra coisa que ele nos instrui é a vã repetição. Ele não deixou o Pai Nosso para a gente simplesmente ler e ser só isso, apenas uma leitura. Todos os dias você repete o Pai Nosso. Ele deixou esse Pai Nosso como uma oração modelo, como uma oração para a gente pegar princípios. O Pai Nosso eu fui estudar e ele é dividido em 6 partes. As 3 primeiras partes é voltada ao nosso Senhor Jesus Cristo e as outras 3 é voltada para nós. Então eu vou explanar aqui com você um tópico de cada vez para você entender bem direitinho como foi que o Senhor fez essa oração para nos abençoar. É uma oração cheia de instruções preciosas para nós como cristãos. Essa é a oração base do cristianismo, é a oração que eu acho que todo cristão conhece. Amém? Então, os 3 primeiros ele vai falar que é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre como exaltar o teu santo e poderoso nome. Então, preste atenção aqui, ó. Quando ele diz assim, portanto, orais, ou quando orares, ele está dizendo que com certeza nós vamos orar. Ele não diz assim, se você um dia for orar, mas ele diz quando você for orar. Então, quando ele diz isso, ele está prevendo que nós vamos orar. Então, a primeira coisa que ele nos ensina é quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Quando ele diz assim, Pai nosso, ele está nos ensinando que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus. Então, se ele é o nosso Pai, nós temos livre acesso a ele. Então, a primeira coisa que ele nos lembra é que ele é um Deus todo-poderoso e que ele está nos céus. Então, você lembra que, além de ser seu pai, ele é pai de uma nação. Quando ele diz Pai Nosso é de muitas pessoas. Existem milhões e milhões de pessoas que têm o Deus como pai, como salvador das suas vidas. Então, nós fazemos parte de uma família cristã. Então, nós fazemos parte de um reino que tem milhares e milhares de filhos. Então, ele aqui lembra que ele é o seu pai e que você tem que ter um momento de comunhão, de intimidade com ele. Aí ele diz assim, que estás nos céus, então ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Aqui está dizendo, santificado seja o teu nome. Ele está nos instruindo que nós devemos exalar santidade onde quer que nós iremos. Ele está nos ensinando que tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós temos que demonstrar que nós servimos a um Deus santo. A nossa conduta, as nossas escolhas, as nossas atitudes têm que condizer com o nosso Pai, porque Ele é santo. Então nós temos que buscar a santidade diária, todos os dias. Nós temos que buscar essa santidade e ela tem que ser reflexo da nossa vida cristã. É isso que o nosso Deus está nos ensinando aqui. Ele faz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele diz, venha o teu reino. Quando ele diz, venha ao teu reino, amados, ele está dizendo que o reino dele tem que ser uma primícia na nossa vida, tem que ser a nossa prioridade. Eu agora consigo me lembrar de alguns acontecimentos, de algumas pessoas que uma vez eu ouvi uma menina falar assim, eu espero que Jesus não volte agora porque eu preciso casar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso ter filhos. Então eu fiquei imaginando, essa menina, ela está pensando em viver aqui na Terra, o melhor da Terra, ela está colocando os planos dela aqui, numa coisa que é passageira. Mas quando ele diz, venha o teu reino, nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e não isso daqui. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós vamos vivendo etapas, mas que a nossa prioridade é o reino dos céus. Quando você pede para Jesus não voltar, é porque você está priorizando a vida aqui na Terra e não o reino dos céus que é eterno. Então isso é uma preocupação. Hoje em mim eu parei para refletir, eu digo, Senhor, nos ensina a valorizar mais o que é eterno, nos ensina a valorizar, meu Pai, o teu reino, a tua justiça e a tua glória.
Porque nós colocamos o foco muito aqui na terra, nós olhamos muito para o que o mundo está nos oferecendo, mas existe um Deus que tem coisas muito maiores e melhores para nos oferecer. Então eu almejo em primeiro lugar hoje o reino eterno, o reino dos céus. Amém, amados? Então quando Jesus fala isso, quando ele diz o seu reino, eu me lembrei muito de uma coisa. E eu queria que você anotasse essa frase para você refletir mais tarde. Se você puder notar essa frase, diz assim, olha: enquanto cristãos ocidentais vivem em busca do melhor da terra, cristãos orientais morrem ao encontro do reino dos céus. Amados, essa frase me impactou muito porque ela é muito forte. Porque aqui no Oriente tem pessoas morrendo. Tem cristãos, amados, que eles estão morrendo por amor ao nosso Deus, por não negar a sua fé. E quando você vai assistir um vídeo desses, eles são levados, são levados à forca, outros são colocados em jaulas e colocados em rio para morrerem afogados. E quando eu fui assistir um vídeo, você vê no rosto dessas pessoas uma serenidade, uma tranquilidade e uma alegria de alguém que está indo para a forca. Então essas pessoas, quando elas aceitaram a Cristo, elas já sabiam que elas não tinham mais a vida dela por preciosa. O verdadeiro cristão não tem a sua vida por preciosa, porque para ela o que importa é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles morrem com tranquilidade porque eles têm a certeza para onde eles estão indo. Eles não tinham mais a vida deles por preciosa. E eu vejo aqui, nós ocidentais, a gente visa muito ainda aqui a terra, a gente ainda quer muita coisa, a gente quer prosperar, a gente quer crescer. Isso não está errado, amados. Mas a nossa prioridade não é aqui na terra, a nossa prioridade é o reino dos céus. E eu refletindo sobre essa oração do Pai Nosso, quando ele diz: venha o teu reino. Então é muito forte, então o reino dele tem que ser o seu ponto principal. Você não tem que colocar nenhum sonho seu, nenhuma meta sua aqui na terra. Você tem que colocar o reino dos céus em primeiro lugar na sua vida. É isso que ele está nos instruindo nessa oração. Aí aqui eu notei mais uma frase, diz assim: enquanto aqui no Ocidente aceitamos a Cristo pensando em melhorar nossa vida aqui na terra, irmãos no Oriente aceitam a Cristo já sabendo que morrerão, mas para viver no reino eterno. Então eu já vi muitas pessoas assim: eu quero ir para a igreja, que eu quero melhorar de vida, eu quero sair desse sufoco, eu quero ter uma vida melhor. Eu não acho que essa tem que ser a motivação, isso é uma consequência. Quando você encontra o nosso Senhor, quando você se converte, quando você tem uma experiência genuína com o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida é totalmente diferente, você é transformado. Mas a motivação, amados, é o reino eterno, é o reino dos céus. Essa que deve ser a nossa motivação, amém? Aí outro ponto aqui que ele fala, ele diz assim, ó: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente tem uma tendência de ser egoísta, de pedir o que a gente quer. Só que nós temos que aprender a sempre colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Nós temos que aprender a orar e dizer que se cumpra na nossa vida a vontade do Senhor, mesmo que isso não seja o que você queira. Mas você tem que entender que a vontade de Deus vai ser melhor para você. A vontade de Deus vai ser sempre muito melhor, vai ser sempre muito mais prazeroso. Você vai encontrar verdadeira alegria, porque nós não sabemos de nada. Nós não sabemos do dia de amanhã. Então, quando você coloca Deus acima, quando você diz que seja feita a vontade dele na sua vida, você está mostrando plena confiança e convicção no Deus que você crê, porque o Deus sempre vai querer o melhor para cada um de nós. Amém? Aí agora vem as outras 3 partes que ele fala de nós. Só depois que ele ressalta esses 3 pontos que nós temos que reconhecer ele como nosso Deus, Pai, poderoso, santo, que o reino dele seja tudo na nossa vida e que a vontade dele seja feita, aí ele parte para as nossas petições, que primeiro é o pão, perdão e proteção. Ele vem nessa sequência, como eu disse. Existe aqui uma instrução do Senhor, essa sequência, mas é para nos abençoar. Ela tem como alvo a glória de Deus, ela está acima de tudo e de qualquer coisa. Faça uma análise da sua vida, veja como está a sua vida de oração, faça essa reflexão para ver o que você tem pedido ao Senhor. O que é que você tem orado, pelo que você tem orado na sua vida? Antes de pedir qualquer coisa, amados, pense primeiro nessas 3 primeiras coisas, que é um Deus santo, poderoso e que o reino e a glória é toda para Ele. Aí aqui ele vai nos ensinar, ele diz assim, ó:
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando ele diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está nos ensinando a confiar no pão de cada dia. É o pão, não é o pudim. Ele está nos oferecendo aqui o necessário. Ele está nos prometendo que não vai nos deixar faltar o alimento. Agora, se você tiver um banquete na sua mesa, você pode ter tudo isso, amados. Isso aí já é a graça do Senhor. Mas o que Ele está oferecendo aqui é o pão. E outra, Ele está oferecendo o pão de cada dia. Ele não lhe promete o pão para o ano inteiro. Ele promete o pão de cada dia. Eu percebo aqui que Ele está nos instruindo a gente orar sempre, continuamente, todos os dias. Nós temos sempre que viver em oração. Então, o Senhor nos promete aqui o pão, Ele está nos dizendo que não vai faltar o nosso alimento, e Ele está dizendo que nós temos que pedir a cada dia. Então, todos os dias você faz essa oração. Todos os dias você pede ao Senhor o seu alimento. Amém? Aí, olha, continuando aqui, no 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui tem um princípio, amados, ele nos diz que ele vai perdoar as nossas ofensas, as nossas dívidas, se nós perdoarmos o próximo. Então há um princípio aqui para que a sua oração possa chegar aos céus. Você precisa perdoar aquela pessoa que talvez há dias você não queira nem olhar na cara, que você não fala, que você guarda alguma mágoa, algum ressentimento. O teu Deus está te ensinando que você precisa perdoar o seu próximo, você precisa perdoar o seu irmão, porque senão você não tem como chegar diante da presença do Senhor e pedir para que Ele lhe perdoe, porque Ele não vai poder lhe perdoar se você não tiver perdoado o seu irmão, amém? Então esse daqui é uma instrução que Ele nos dá. Nunca vá, amados, levar uma oferta, nunca vá orar sem antes você ter perdoado alguém. E perdão, amados, é uma decisão. Você pode dizer: Senhor, eu declaro e eu creio que eu perdoo fulano em nome de Jesus. É uma decisão. Mesmo você tendo algum sentimento de raiva, não seja movida pelo sentimento, mas seja movida por princípios que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, amém? Então você vai conseguir fazer com que sua oração seja ouvida, se você honrar esse princípio. Aí ele continua aqui. Ele diz para a gente perdoar os nossos devedores, e no 13 diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. Ele diz não, aqui está dizendo para a gente pedir ao Senhor: não nos deixeis cair em tentação. A gente tem que pedir ao Senhor para que a gente não caia em nenhuma tentação. Aí continuando aqui diz: mas livra-nos do mal. Ele está dizendo aqui que a gente tem que pedir para nos livrar do mal, amados. Então, todos nós temos uma tendência de algum momento que você é frágil, de alguma área da sua vida que você tem uma fragilidade maior de pecar. Então, você pede proteção ao Senhor para que você não caia em tentação. Aqui também inclui alguma tentação que o diabo possa usar contra você. O diabo só vai usar alguma arma que a gente possa oferecer para ele. Então, você analisa a sua vida. Quando você vai orar, você vai despido para o Senhor, você vai de coração aberto, você confessa ao Senhor os seus pecados, as suas falhas, a área que você é mais vulnerável ao pecado, você confessa ao Senhor e você diz para Ele livrar da tentação, porque o Senhor vai lhe livrar da tentação. Você só precisa crer e orar exatamente dessa forma. Olha quando continua dizendo assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, tudo, Senhor, que eu possa fazer, tudo que eu possa alcançar, que seja para o Teu poder e para a Tua glória, Senhor. Então, tudo que possa acontecer na minha vida e na sua vida, que o nosso Deus seja exaltado, que seja tudo para a honra e glória dEle. Todo o seu comportamento, toda a sua conduta, que possa refletir o caráter de Deus. Você vai estar sendo um referencial dEle aqui na terra. Você vai estar mostrando para as pessoas que debaixo da sua vida existe um Deus. Existe um Deus que lhe guia e que você segue os princípios que Ele estabeleceu. Nós temos que ser um referencial nessa terra, mas nós temos que exalar o perfume de Cristo, a santidade, a justiça, o amor e o caráter do nosso Deus, amém? Aí ele continua aqui. Ele diz assim: porque se perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. A gente já falou sobre isso. Se, porém, você não perdoar, tampouco vosso Pai perdoará as suas ofensas. Então, aqui é um princípio básico, é um princípio da palavra que Ele nos instrui. Você vai ter que perdoar, mas você decida fazer isso, porque é a melhor decisão da sua vida.
Então, se você parar para pensar, o Pai Nosso, ele lhe dá o melhor referencial de oração que tem na palavra. Ele lhe dá o modelo, padrão, não para você repetir, porque ele até nos aconselha a evitar vãs repetições, mas para toda vez que você for orar, você se basear nesses princípios, você se lembrar que o reino dele é mais importante. Ore ao Senhor, amados, para você não ser tão apegado às coisas da terra, a você se desapegar das coisas que o seu conforto. Eu vi uma vez uma ministra falando que a gente é muito acomodada, a gente é uma igreja muito confortável. Então nós temos que começar a orar para que o Senhor possa ter esse desapego, esse conforto de cada um de nós, amém? Faça uma análise de como está a sua vida, faça uma análise do que é primordial para você. Quando você vai orar, você coloca o reino dos céus acima de qualquer coisa ou você está colocando os seus desejos? Porque a palavra nos instrui que às vezes a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. Eu acho que é em Tiago 4 que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, às vezes, a nossa oração está sendo extremamente egoísta, a gente está pedindo apenas para a gente desfrutar e ter o nosso prazer. E não é esse o intuito da oração, e o Senhor nos alerta em várias passagens da palavra. Amém? Então, vamos orar, amados, pedir ao nosso Deus. Vamos desejar esse reino de paz, de justiça e de amor, que é o reino eterno. Então, eu quero lhe incentivar nessa noite a você tirar agora, a partir de agora, um momento de meditação da palavra, um momento de oração. Não interessa mais o que está acontecendo nesse mundo, não interessa todo o cenário que está aí. Você é um cidadão celestial, você é um cidadão do reino dos céus. A gente só está passando nessa terra. Já que estamos passando por aqui, vamos deixar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de justiça, amados. Porque nós iremos voltar para casa um dia e a nossa casa eterna é o reino dos céus. Então, que nós possamos cada vez mais refletir sobre isso e ir desapegando a este mundo, mas porque neste mundo aqui é só uma passagem. Nós não temos que adquirir riquezas aqui, nós temos que adquirir riquezas nos céus, porque lá é a nossa eternidade. Então, se nós somos cidadãos dos céus, nós temos que viver mediante essa verdade, essa palavra. Nós temos que buscar mais e mais o Senhor, esse modelo de seguir Jesus Cristo, de ser verdadeiros cristãos. Eu pego um referencial. Essas pessoas que estão morrendo por amor ao Evangelho, por não renegar a sua fé, amados. Essas pessoas, eles estão acima de nós, eles tiveram experiências, eu acho, grandiosas, para eles se entregarem simplesmente, eles almejam simplesmente a vida eterna, eles não têm mais a vida deles por preciosa. Então, que nós possamos pegar como referencial, Senhor, esses irmãos e aprender com eles, entrar em outro nível, em outro patamar, de santidade, de oração, de meditação e de entrega e de renúncia por essa terra. Amém? Então, que o Senhor Deus nos ajude a não ficar angustiados nesse tempo. Que nós possamos colocar neles, saber que dele vem toda a provisão. Você não precisa ter receio de falta, de crise, porque o Senhor nos promete que o nosso pão de cada dia ele vai nos dar. Amém? Então, eu queria que você nessa noite fechasse os seus olhos aí na sua casa. Eu queria fazer uma oração por você. Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa noite e eu te agradeço por essa oportunidade. E eu te entrego cada pessoa que está em sua casa, em seus lares, Senhor. Eu declaro uma noite de sono tranquila. Eu declaro pessoas que estejam angustiadas, Senhor, elas sendo libertas, elas tendo toda a paz, Senhor, que o Senhor nos oferece, Senhor. Elas tendo entendimento de que a Tua palavra é a verdade. Que nós possamos orar, Senhor, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que nada vai nos faltar, Senhor, que nós possamos ter essa convicção do que o Senhor nos promete nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, cada família que está ouvindo essa palavra. E eu declaro eles decidindo, Senhor, a avançar. Eu declaro eles renunciando a coisas terrenas e eles buscando, Senhor, o mais alto. Eles buscando, eles tendo experiências genuínas contigo, Senhor, e colocando como primícia, como prioridade na vida de cada um deles o teu reino, a tua justiça, Senhor, que é eterna e dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu queria lhe instruir também a você tirar um tempo de oração pela sua nação, pelas autoridades, pelas famílias, pelos enfermos, pelo seu pastor, pela família dele, pelos líderes, pela igreja, nós como igreja.
Que você tire tempo de oração, que você medite, que você busque mais e mais o Senhor. Amém? Muito obrigada, amados, por você ter ficado conectado conosco essa noite. Já gero expectativa para o próximo culto de sexta-feira. Compartilhe essa mensagem, amados. Seja um propagador do Evangelho do nosso Senhor. Seja um canal na vida das pessoas e compartilhe, amados. Amém? Então, boa noite, graça e paz. Tchau.